aqui a este tipo de audiências e nesse sentido já sabe como é que funciona. Mas para aqueles que estão menos acostumados à questão das audiências, portanto, inicialmente passarei a palavra ao Sr. Representante da ARAN, que terá sensivelmente entre 10 a 15 minutos no máximo, que é para conseguir entre 10 a 15 minutos no máximo, para fazer a sua apresentação inicial, até para depois dar lugar às questões apresentadas pelos seus deputados e que depois terão outra vez resposta por parte do seu representante da ARAN. Lembro que às 3 horas temos o plenário, por isso é que existe esta contingência de tempo e, portanto, também o que é importante é sermos pragmáticos e focalizar nas questões mais relevantes. Também dar nota que, relativamente às outras audiências da ARAN no passado, foi dado nota a todos os seus deputados das matérias que foram tratadas, bem como as respostas que foram obtidas das diversas entidades que foram consultadas, e nesse sentido já existe um conhecimento por parte dos deputados relativamente aos assuntos que trazem cá se apresentarem. De qualquer forma, gostaria de apresentar, estão aqui presentes deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nomeadamente o Sr. Deputado Ricardo Bexiga e o Sr. Deputado António Eusébio. Do PSD estão o Sr. Deputado Paulo Rios Oliveira, o Sr. Deputado António Costa Silva e o Sr. Deputado Joel Sá, e o Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português. E, portanto, vamos aguardar então que venham o PowerPoint para ser mais fácil seguirmos a exposição dos motivos que estiveram na base do pedido desta audiência e tentarmos ser um pouco rigorosos, tanto o Sr. Presidente como os seus deputados, depois, no sentido de sermos pragmáticos e focalizados nas questões que apresentarmos para ser mais fácil gerir o tempo e ser mais útil, porque depois, no final, irá ser apresentado um relatório que irá ser enviado a todos os membros da Comissão e, portanto, todos ficarão com a mesma informação, todos os membros da Comissão de Economia ficarão com a mesma informação do que aqueles que estiveram aqui. Sendo certo que os assuntos já são mais de conhecimento dos deputados, porque são assuntos recorrentes e que vêm vem tido a atenção por parte dos deputados das diversas legislaturas e, portanto, não é nenhum tema inovador que traz. De qualquer forma, se quiser, entretanto, fazer uma pequena, aproveitando o tempo que, enquanto não vem o PowerPoint, para fazer uma pequena apresentação do que trouxe cá, passo-lhe a palavra. Para já, muito obrigado. E muito obrigado por ter sido recebido rapidamente nesta nova legislatura, porque, efetivamente, desde a nossa solicitação foi rápido a nos receberem. Também tem razão quando diz que quase toda a gente, eu só me lembro, talvez me escape à memória de alguma pessoa, mas de outra legislatura, talvez só o deputado Bruno Dias. Mas os assuntos são recorrentes. Há bocado estava a falar com a vossa secretária ali fora, há quanto tempo eu já vim cá. Depois já me lembro quando o Dr. Fernando Serrasqueiro era secretário de Estado do outro governo, por isso já vai há quase 10 anos. E infelizmente os assuntos são os mesmos. Aliás, a apresentação que eu trago, nova e é bastante incisiva, por isso, e depois também tenho aqui um CD para dar, e eu vou só focar os assuntos mais importantes, depois se quiserem ver, aprofundar. Os assuntos são sempre os mesmos. E há uma questão que eu, como português, gostava de dizer, é que eu sou presidente de uma associação que tem utilidade pública, a quem ninguém me respeita. Mas eu até já dou por barato. Agora, não respeitarem a Assembleia da República é que eu já não dou por barato. E eu estou-me a lembrar, talvez já há 6 anos, estava aqui um senhor deputado que se chamava António José Seguro, e quando eu fiz uma explanação sobre a autoridade da concorrência, ele se levantou um bocado exaltado e disse: "Isso comigo não vai acontecer." Pois onde é que já vai o senhor António José Seguro? Quantos presidentes da Autoridade da Concorrência já mudaram? Talvez 2 ou 3, nesta altura, talvez 3, e continua tudo na mesma, exatamente na mesma. Aliás, na minha apresentação do PowerPoint, eu vou mostrar aqui pelo menos 2 slides, ou 3 slides, que são cópia dos entregues à ASAI há 1 ano e meio.
E eu pergunto o que é que a ASAI faz. E sobretudo, e também já há bocado falei do Dr. Fernando Serrasqueiro. O Dr. Fernando Serrasqueiro, talvez já há cerca de 2 anos, sim, foi no final, julgo que fez em dezembro de 2 anos, quando alterou a lei da concorrência, me disse-me, olha que isto agora vai mudar tudo. Ficou tudo na mesma. Ou pior, a ASAI encosta a dizer que é da Autoridade da Concorrência, que é competência da Autoridade da Concorrência, a Autoridade da Concorrência encosta a ASAI a dizer que é competência da ASAI. Por isso está tudo na mesma. Agora, e para acabar, penso que vamos ter o PowerPoint, gostaria de dizer, é que se estivéssemos calados era bem pior. Por isso, enquanto estivermos vivos e fomos levantando, e eu conto bastante, porque tenho contado mais com a Comissão de Assuntos Económicos do que com os governos. Não é o governo, não estou a falar em forma partidária, não é o do PS, do PSD, não, estou a falar com os sucessivos governos. Efetivamente, às vezes há pessoas, e falo nas pessoas que estão nos governos, que dão mais atenção aos nossos assuntos, ou menos atenção, ou pelo menos essa é a nossa percepção. Mas, na realidade, o resultado é sempre o mesmo. E os assuntos que aqui trazem são sempre os mesmos, e não são assuntos meus, são assuntos daqueles que eu tenho de respeitar como meus associados. E que continua tudo na mesma, continua a haver muitos interesses em Portugal. Eu alterei até um dos meus slides em que tinha lá que as multinacionais mandam em Portugal, mas é verdade. Eu já tive um inquérito da Autoridade da Concorrência, numa sexta-feira à tarde, à hora do almoço recebi um fax para dar resposta até segunda-feira à tarde. Foi uma multinacional que fez uma queixa através de Vieira de Almeida e Associados contra mim. Quer dizer, aliás, algum slide que eu vou aqui mostrar com uma carta da Autoridade da Concorrência é um processo que data de 2012, mas com o Vieira de Almeida e Associados, a Autoridade da Concorrência em 3 semanas moveu-me a mim e contra os meus bens pessoais, e a ARAN e contra os bens da ARAN, em 3 semanas um processo. Como esse processo estava cheio de aldrabices, eu movi uma ação-crime contra o administrador delegado dessa multinacional, que por acaso era familiar do Sr. Ricardo Espírito Santo. A Autoridade da Concorrência demorou 2 anos a encerrar o processo, em que se veio aprovar que eu estava isento de qualquer culpa. Porque também, já que ando há uns anos, tenho sempre, não vou dizer aqui a expressão, mas sempre me segurei. E com os 2 anos que demorou, o processo no tribunal foi arquivado porque faltava a prova. Por isso, não sei o que dizer, eu continuo a lutar por meus associados e a lutar por um Portugal melhor. E espero contar com os senhores deputados para me ajudarem nesse trabalho. Aliás, eu vou aqui à frente mostrar um assunto, por exemplo, os bocadores, que se as multinacionais, não tem nada contra as multinacionais, atenção, porque a minha vida profissional foi nas multinacionais, por isso conheço-as demasiado bem. Mas se as multinacionais pagassem devidamente aos bocadores, os bocadores, se calhar, podiam garantir mais 3 ou 4 mil postos de trabalho. Era uma questão de justiça. Mas, enquanto eles não forem incomodados por quem de direito e continuarem a fazer aquilo que querem, os bocadores não podem admitir mais pessoas. E até trabalham contra a lei. Por isso, volto a pedir, e já agora, mesmo antes de o que poderia ser no final, a vossa colaboração para que estes assuntos que vamos levantar lhes possamos dar algum andamento, como ainda recentemente, com a ajuda de um partido, não vou dizer qual é, tivemos, porque a Guarda Nacional Republicana, na zona sul do Tejo, andava a multar os bocadores por trazerem viaturas nos garfos. Aliás, houve um acidente grave na autoestrada e a Guarda Republicana, vou corrigir, uma determinada patrulha da Guarda Republicana não deixou levantar os carros. Aliás, uma senhora que apareceu morta, se os carros tivessem sido desbocados nos garfos, se calhar tinham dado com ela viva, não sei se sim nem se não, e com a ajuda aqui da Assembleia da República, conseguimos que a Guarda Republicana rapidamente invertesse a posição, desse instruções à sua brigada para que os reboques pudessem transportar as viaturas nos garfos, e até já o Governo parece-me que se pronunciou, pelo menos já ouvi dizer, que tínhamos isso. Por isso, se tivermos a vossa ajuda, com certeza que todos os portugueses poderão beneficiar dos deputados que estão na Assembleia da República. Se me permitir, eu era capaz de dar, já não fixei, mas, como sabe, não tenho mais distribuído. Se não conseguir, eu tenho aqui em papel.
se me permitir, eu começar já, aí vamos avançando para não perdermos tempo e depois recuperamos. Bem, o que me traz aqui, eu pedi audiência para falar das duas recomendações da Assembleia da República que vem no seguimento que eu fui dizendo, em que ninguém ligou nenhuma. Há a recomendação 118 de 2012, e vão 3 anos e meio, e há aqui sobre a atividade prioritária do serviço de reboques, de pronto-socorro, e a recomendação 128 de 2013, que são ambas de julho, sobre o setor automóvel. A única coisa que fizeram, se bem me lembro, foi a facilidade em averbar algumas viaturas vendidas que o antigo vendedor pudesse obrigar o comprador, ou pudesse requerer o registro em nome do comprador. Como parece, mais nada foi feito. Por isso, e depois começar a falar pela assistência rodoviária, que a ARAN representa, e a falar nos problemas e nas tabelas de preços praticadas. E nas tabelas de preços praticadas vou mostrar a evolução entre 2007 e 2014, que já digo que não existe nenhuma, malgrado o aumento dos combustíveis, que pronto, este ano se alterou, no final do ano passado, mas desde lá foram sempre a subir, e o porquê da mesma empresa de assistência em viagem pagar ao rebocador um determinado valor em Portugal, a mesma, e em Espanha pagar mais 50%. Em que os combustíveis são muito mais baratos e representam 42% da exploração. Depois ia falar das vendas de automóveis, o panorama das vendas no ano passado, um bocadinho falar sobre a realidade, porque os números, se não forem bem interpretados, podem mostrar outra realidade. Ia falar dos problemas do setor das vendas e ia efetuar algumas propostas. A seguida passaria ao setor oficinal, com os problemas do setor e propostas, ia mostrar só um slide sobre um inquérito da Autoridade da Concorrência que nos moveu já e que nós respondemos em junho e que até agora não temos qualquer tipo de resposta, e depois ia falar muito brevemente sobre o setor das carrocerias, mais especificamente nos autocarros, porque a ARAN também representa a construção de autocarros, e temos 2 slides, temos e avanço já. O primeiro slide é sobre a aquisição de autocarros no estrangeiro. Quem adquirir um autocarro no estrangeiro não paga o IVA, por isso um autocarro custe 200 mil euros, o IVA são 23%, por isso já sabemos quanto estamos a falar, não paga o IVA, paga só o preço do autocarro. E depois mete aqui nas contas e o IVA vai ser pago trimestralmente dentro das contas da empresa que adquire o autocarro. Mas se adquirir um autocarro em Portugal, vai ter de pagar o IVA à cabeça. Por isso vai ter de desembolsar mais 50 ou 60 mil euros. Por isso, isto é francamente injusto para as empresas que constroem autocarros em Portugal, e quer dizer que constroem autocarros em Portugal que são exportados. Por isso não é um autocarro feito à mão, que serve aqui só para o terceiro mundo. Não. São exportados para a Suíça e para outros países da comunidade, europeia. Por isso estamos a falar de autocarros com qualidade, e é uma ajuda ao setor e a muitos postos de trabalho que poderiam ser desenvolvidos. O último, já agora eu até digo os números, o segundo slide dos autocarros, é algo interessante. Eu pedi à Direção-Geral de Impostos Especiais em Consumo saber os autocarros que tinham sido importados nos últimos 3 anos. Estes dados refirem-me a 2000... já está. A 2000, mas agora eu acabo. Referiam-se a 2015. E nos últimos 3 anos foram importados, por isso referindo-me a 2015, 984 autocarros usados. São mais de 50% que os autocarros novos vendidos em Portugal. E agora, a questão. E lembremos-nos, por exemplo, das entradas dos carros em Lisboa. 27 autocarros importados, nem sequer à norma Euro 1. Tenho de pôr no grande, perdão. Pronto, eu vou só acabar este falar. Por isso, 27 autocarros nem sequer à norma 1 obedecem. E agora, ainda pior, ou não pior, dos 984, 757 não obedecem à norma Euro 4, que entrou em vigor em janeiro de 2005, ou seja, há 11 anos. Quem é que está a importar estes autocarros? E perdoa-me um bocadinho, e vou ser um bocadinho má língua e maldoso. São algumas multinacionais que estão em Portugal a trabalhar. Eu fiz o levantamento, fiz o press release, mandei para o Governo, até hoje, o Sr. Secretário de Estado dos Transportes também era para esquecer. Permitam-me que lhe diga, essa é a minha impressão pessoal, era para esquecer. Não ligou nenhuma, não recebi qualquer resposta, do Ministério da Economia também não recebi qualquer resposta. Andei com a televisão, uma manhã inteira a fazer uma reportagem. E depois a televisão, quando foi para ouvir as empresas multinacionais que estavam com os autocarros,
a reportagem nunca passou. Andaram sempre a adiar, e a reportagem nunca passou. Quem é que, a maior parte destes autocarros quem eram? De empresas que têm adjudicados trajetos, empresas estrangeiras, que trazem para Portugal os autocarros que fizeram a sua vida útil noutros países da Europa, que às vezes não se adaptam às estradas portuguesas porque não têm travões, porque nós temos estradas mais sinuosas, para andar de autoestrada é fácil, como na Alemanha, mas em Portugal, para andar numa estrada no Minho, por exemplo, já é um bocado mais complicado. Por isso não se adaptam e trazem esses autocarros para cá. Um dia perdem uma concessão, esfregam as mãos, vão-se embora e deixam em Portugal, desculpem o termo, o entulho. Porque não têm instalações, são alugadas, os autocarros são velhos, não têm valor nenhum. Por isso, era muito importante saber como é que estes autocarros são, e alguns são utilizados no transporte de crianças. Por isso, autocarros com mais de 11 anos, que fizeram a vida útil noutros países e que não obedecem às normas, quer dizer, não podem entrar em Lisboa. Pronto. Desculpe. Se me permite, então, aqui já falámos. Não temos, não. Eu passo muito rapidamente. Por isso temos aqui, eu já falei, o que íamos. Este slide são as suas recomendações, que falámos, e passaria a falar da 118, de 2012, que é a dos reboques. E já também disse há bocado, em 3 anos e meio, e o Governo não fez nada, ou os governos não fizeram nada, para falar no geral, prefiro falar no geral, mas a não ser fizeram uma coisa muito mal. Foi o livre acesso à atividade. Hoje, qualquer pessoa, qualquer indivíduo que não tenha dívidas ao fisco e à segurança social pode ser rebocador. Isto não passa para a cabeça de ninguém. Estamos a falar de segurança rodoviária. Qualquer carro pode cair de um reboque se não estiver bem devido amarrado. Aliás, depois vem a GNR multar porque o carro não colocaram as cintas no devido lugar. Por isso, um indivíduo qualquer que não saiba nada de reboques pode ser rebocador. Depois temos um problema velho. As tarifas são impostas ou negociadas. A Autoridade da Concorrência não se pronuncia sobre isto. E, neste momento, se me disserem, se houver um inquérito, se calhar são os rebocadores que pagam, porque a maior parte deles está a trabalhar abaixo do preço de custo, porque tem os ordenados para pagar, os salários para pagar, e não tem dinheiro. Aliás, eles me disseram, você não mexe em nada, porque se uma empresa de assistência nos deixa de pagar, nós não temos dinheiro para pagar o IVA. Esta é a posição dos rebocadores. E agora, há algumas empresas que estão a controlar o serviço dos rebocadores via GPS. A Comissão de Dados, a princípio, era um problema, depois deixou de ser problema. Ainda dizem que, se calhar, os rebocadores é que poderão ter esse problema porque não pediram autorização para os seus motoristas poderem trabalhar assim. E ainda por cima, as multinacionais pagam sobre o GPS. O GPS marca os caminhos a direito e esquece das curvas. E esquece de quando não pode ir para aquela estrada, porque está ocupada e tem de ir por outra. E pergunto, no fim, qual o papel da ASAI e da Autoridade da Concorrência para onde andamos sempre a correr. A seguir, falo da relação dos motoristas. Não está aqui ninguém, desculpe, do Bloco de Esquerda, aliás, perdoem-me, também vou ser má língua, é habitual, só estiveram uma vez, nas vezes todos que cá vim. Falam muito em precariedade, se calhar eu vou mais longe. Se calhar é um bocado forte, mas se calhar a escravidão acabou em Portugal há muitos anos, porque há muitas empresas, e de empresas de reboques, que depois fazem concorrência desleal aos seus colegas, porque utilizam pessoas de nacionalidades estrangeiras, que ficam a dormir nos pontos de socorros à noite, sem qualquer qualidade, e trabalham, nem a recibo ver trabalham à tarefa, olha, vais fazer aquele serviço, toma lá, está tanto. Por isso, era uma questão que deveria ser bem vista por quem de direito, não sei já se a ASAI, se a Autoridade da Concorrência, mas que devia ser vista. Algo que nós vimos a lutar há muito tempo, que pudesse existir, e aliás também na sequência da recomendação, que considera o serviço uma atividade prioritária. Fazer uma convenção de tipo táxi para as taxas de saída e depois do valor do quilómetro, que pudesse ser atualizada todos os anos, e uma regulamentação para o acesso à atividade. No mínimo um exame, para o indivíduo que vai aceder à atividade, tivesse um histórico ou se pronunciasse, o IMT podia fazer esse exame, se pronunciasse sobre aquilo que é capaz ou não de fazer. Para complementar aquilo que venho dizendo das tarifas, tenho neste quadro as tarifas praticadas em Portugal entre 2007 e 2014, primeiro para os automóveis e para os furgões. Como podem ver, não houve qualquer tipo de alteração. Os combustíveis subiram, os combustíveis representam quase metade dos custos, mais exatamente 42% num estudo que nós encomendámos à Faculdade de Economia do Porto. Foi entregue à ASAI em 23 de 6 de 2014 e até hoje a ARAM pagou o estudo.
A seguir, já há bocado falei, temos aqui uma comparação entre Portugal e Espanha. Vamos só ao primeiro quadro, serviço urbano, no raio de 10 km. Porque é que num automóvel, em Portugal, para um raio de 10 km, a mesma empresa de assistência, a mesma empresa, paga 22,61 € e em Espanha paga 30,68 €. A taxa de saída, em Portugal paga 18 e em Espanha paga 27,70. O quilómetro extra, em Portugal paga a 0,41. A função pública neste momento está a 0,36 para um automóvel ligeiro de passageiros, já esteve a 0,40, e para um turismo paga 0,75, que é quase o dobro. Foi entregue à ASAI em 23/6/2014. E não faço mais qualquer comentário. A seguir passaria para a outra resolução da Assembleia da República, que muito agradecemos ter sido feita, e para a qual a outra, se me permitem, foi exclusivamente feita por nós. Falta cá o deputado Hélder Amaral, porque também foi o Partido Comunista aqui connosco, o antigo deputado Agostinho Lopes, que a fizemos, e depois tive de falar com o apoio, nomeadamente o deputado Hélder Amaral teve a sua grande influência para que ela se concretizasse. Esta aqui, a ARAN, também teve um grande contributo nela, para aí 80%, mas até hoje, tirando aquilo que há bocado falei dos abrevamentos, não vi mais nada. No slide seguinte, só para dar uma ideia do panorama do mercado português no ano passado. Foram vendidos no total 213.465 automóveis, mas automóveis e pesados. Passava ao slide seguinte, que fala em percentagem para dar mais uma ideia. Por isso, houve um aumento de 24% nas vendas em relação ao ano anterior. Mas isto não é bem verdade e tem de ser olhado como deve ser. Consideramos que o ano de 2008 foi um mínimo, o ano com as vendas mínimas para que uma empresa possa ser rentável. E ainda faltam 22%. E mais, o crescimento nos primeiros 9 meses do ano, em relação a 2014, foi na ordem sempre dos 30%. E nos últimos meses, devido talvez à instabilidade por causa das eleições e da questão da vossa tomada de posse e por aí fora, passou a 10%. Por isso caiu para a média toda caiu para os 24%. E agora ia fazer alguns considerandos, que é preciso saber para poder interpretar. O rentacar tem um quarto do mercado. Por isso, 2012, todo o mercado automóvel de vendas e pós-vendas bateu no fundo, o rentacar, os rentings e os leasings estão a recuperar, e o rentacar tem um quarto do mercado. Por isso, estes carros todos que foram vendidos ainda não estão na mão dos particulares, que é o que nos interessa a nós, que representamos o retalho, os concessionários, os agentes, as oficinas e os estantes. As vendas diretas pelos importadores cifram-se em cerca de 15%. Como todos os importadores, então aí há guerrinhas entre marcas, vamos supor, entre marcas, uma só, entre a BMW e a Mercedes, porque vinha até no Auto Hoje, julgo que era no Auto Hoje, no último Auto Hoje. As vendas diretas chegam a ser de 15%. E então, o que é que acontece? As marcas querem atingir números e chegam aos últimos dias do mês, é matrículas e matrículas e matrículas. E fazem bónus aos concessionários. Eu, se quiser comprar um carro novo, com alguns conhecimentos que tenho, ou se algum dos presentes também quiser, também posso apresentar a pessoas, se calhar consigo comprar um carro novo entre 20% a 25% de desconto. Entre 20% a 25% de desconto. Porque os importadores, para além de fazerem este desconto nas vendas diretas que fazem às grandes frotas, no fim do mês, nos carros matriculados, dão um bónus ao concessionário. Mas como, e à frente eu vou falar, os concessionários estão todos... Aliás, está aqui. 60% dos concessionários têm problemas financeiros, dos quais 12% estão em falência técnica, querem é trocar os bónus, ou trocar os carros com os bónus por dinheiro, porque precisam do dinheiro para movimentar o negócio. E então conseguem-se arranjar estes descontos de 20% e 25%. Não é milagre nenhum. Por isso, os concessionários, para poderem ser rentáveis, no mínimo, têm de recuperar as vendas para 2008, faltam 22%, e se calhar mais os 15% das vendas diretas que são feitas diretamente aos rentings e aos rentacar pelos próprios importadores. Agora passaria a falar nos problemas, isto está diretamente ligado à recomendação. A carga fiscal elevada, sobretudo nos segmentos mais baixos, penso que não vale a pena ler, deixar ficar, está ali tudo, estar a ler. E há só uma questão, é o último parágrafo, o último ponto, que são os concessionários com estrutura muito pesadas, que foram impostas pelos importadores. Isto é uma questão que eu levantei aqui há muitos anos, tem implicado, e eu conheço um grupo que foi à falência por causa disto, e conheço as pessoas, uma da foi para o Brasil e a outra está cá numa pequena instalação, e esse grupo vendia 12 mil carros no ano de 2001, por isso custa-me ver o que caíram por esta questão. Eram estruturas que os concessionários obrigaram a ter muito pesadas, em áreas e humanos. O mercado caiu, de 2001, caiu tremendamente,
E eles não tinham meios financeiros para adaptar, para pagar, para indemnizar as pessoas. E então, por um, pagaram os outros e foram à falência e o grupo foi à falência. Por isso, faz parte da recomendação. Apoio financeiro às empresas. Mas esse apoio não sei onde está, nem o vejo no Portugal 2020. Propostas. Penso que agora é o mais importante falar na parte positiva. Redução do IVA nas viaturas diesel com emissões até 100 gramas e nas de gasolina até 110 gramas, desde que o preço sem impostos seja até 15 mil euros. Depois temos o incentivo ao abate, manter a questão dos elétricos pela caminho. Eu tenho, desculpe, está a escrever, mas tem ainda no CD, está tudo no CD. E depois aqui, nós somos um pouco contra os incentivos ao abate. Pensamos que devia ser mais transversal. Então, tínhamos uma proposta que seria, em vez de andarmos a sortear AUDIs A4 e A6, seria, em função das faturas que as pessoas apresentam, em função dessas faturas que apresentam e do que vem restado no IRS, e cumulativamente todos os anos, por isso, isto era um combate à fuga ao fisco, e vá à frente vamos ver um número que eu vou apresentar, as pessoas podiam converter esse dinheiro em ISV. E no dia em que pretendessem comprar um carro, tinham esse bónus para adquirir o carro. Era muito mais transversal, escusavam das pessoas arranjar um carro velho para entregar, ou escusava de haver, às vezes, outros esquemas quaisquer, como houve no passado, para entregarem carros, para ter direito ao abate. Era muito mais transversal, podia ser limitado ao valor dos carros, porque acho que deve ser limitado, ao valor, não sei se aqui os 15 mil ou os 20 mil. Claro que não se vai comprar um Mercedes alta gama, um BMW, um Audi, para não falar num Bentley, com incentivo ao abate. Mas isso já se fez no passado. Por isso, penso que esta questão era muito mais transversal. E há uma questão que tem passado sempre, ao longo dos últimos anos, ao lado, à margem, que é a questão do IUC. O IUC nunca mais foi revisto. Antigamente, toda a gente sabia que os carros, ao fim de 5 ou 6 anos, iam mudando de escalão. Continua tudo na mesma. Eu tenho um Volvo antigo, que serve, que não sou... Pronto, vou dizer, não sou rico, mas tenho um Volvo antigo, gosto muito dele. Um bom Volvo, que antigamente era o carro dos ministros, 960 Turbo, de 93, e paga 80 euros. É 80 euros de selo. E tinha, por acaso não tenho, mas tinha até há pouco tempo um BMW 520, e que pagava 48 euros. Por isso, há aqui uma injustiça muito grande. Era preciso rever estes escalões do IUC, que já não são revistos há muitos anos. Há sempre o ir buscar dinheiro ao IUC, o ir buscar, tudo bem, mas os escalões deviam ser revistos. Propostas. Ainda. Há uma questão que vimos levantar há muito tempo e que não é, a roda está inventada, nos outros países faz-se, não sei porque em Portugal não se pode fazer. É, os donos do carro, já há tempos houve duas revistas que vieram ter comigo para fazer um inquérito. Os carros que estavam parados nos bairros de Lisboa e do Porto, parados há muito tempo, que se via que tinham ervas e que não circulavam. Era os proprietários desses carros poderem entregar os documentos. Já sei que não pagavam IUC, mas não tinham a tentação de circular com eles sem inspeção e sem seguro. O Instituto de Seguros de Portugal, se calhar, pode dar uma ideia dos carros que hoje circulam sem seguro. E ai daquele que tiver o azar de serem batido por um carro sem seguro, porque o Fundo de Garantia Automóvel, se tiver dinheiro para pagar, está tudo bem, mas mesmo assim vai demorar no mínimo 6 meses a resolver o assunto. Por isso, quem não tiver um seguro contra danos próprios, se tiver o azar, está perdido. Existem os certificados digitais. Só 3 associações é que podem colaborar nisto, a ARAN, a ANECRA e a ACAP, porque têm utilidade pública. Mas para que servem? Para além de terem subido o custo dos certificados digitais, por isso foi um desincentivo à utilização, os certificados digitais podiam servir para separar o trigo do joio, para servir de quem está legal e paga os seus impostos, daqueles habilidosos que vendem carros na rua ou vendem pela internet. No início, ainda a ASAI meteu o nariz nos certificados digitais, saber se os carros estavam abravados, porque não é obrigatório ter certificado digital, mas é obrigado a ter o carro no stand, averbado em nome do stand, mesmo que seja no certificado digital um averbamento transitório. Deixaram de que eu saiba, nunca mais foi este assunto fiscalizado. E isto separava os profissionais daqueles que andam a viver aí, passando por particulares, mas que são encapuçados, que não pagam os seus impostos, não pagam o IVA, nem o IVA sobre o lucro, que tinham de pagar, nem pagam o IRC. Outra questão, e que é uma questão que está a ser vista na Europa, nomeadamente no SECRA,
são os quilómetros dos carros. A adulteração não é só em Portugal. Eu tenho dados que dizem que na Alemanha 30% dos carros usados têm a quilometragem adulterada. Penso que podia ser feito aqui qualquer coisa no cruzamento de dados nos carros com mais de 4 anos entre os centros de inspeção, porque os centros de inspeção já estão cruzados. As associações de centros de inspeção já costumam mandar à pessoa a lembrança de quando é fazer a inspeção. E nos carros até 4 anos, os concessionários das marcas podiam também dar. Por isso, poderia haver aqui uma ligação para ver se acabava com o aldrabice, que depois vem muito pela net e que vêm esses pseudo-comerciantes pela net vender carros. Porque até, às vezes pensamos que são particulares, e vou dizer que particulares aldrabarem os quilómetros dos carros. A pessoa pensa que vai estar a comprar um carro com 70, 80 mil quilómetros e o carro tem 150 mil, tem o dobro. Porque há especialistas muito fáceis em fazer, que na gíria se diz, fazer a barba ao conta quilómetros. E há outra questão que há bocado falei, que é a autoridade da concorrência. Eu falei na questão das margens com que os importadores vendem, se é lícito os importadores venderem carros às grandes frotas com 25% de desconto, ou entre 20% a 25%, e os seus concessionários têm uma margem de metade. E têm de ter as paredes pintadas têm de ter as instalações que eles querem, têm de ter as paredes pintadas à margem, têm de ter todos os programas de satisfação, têm de cumprir os objetivos das peças, os objetivos das vendas e por aí fora. Será lícito isso? Não sei o que é que a autoridade da concorrência quer fazer. Passava ao setor da reparação. E aqui é um problema muito grave. Desde 2008 fecharam metade das oficinas. Por isso, fecharam cerca de 3 mil oficinas. E que estão a trabalhar à porta fechada. Quase todas delas. Por isso, quem lá está não paga, não tem segurança social, não tem nada, mas como elas trabalham a menos de 40% de custo do que uma oficina de porta aberta, e ainda por cima, isto não lembra ao diabo, as autoridades não os fiscalizam, só fiscalizam os que estão de porta aberta. Porque dizem as autoridades, e atenção, há coisas que a gente se arrepende na vida. Eu arrependo uma vez num congresso da ARAM, não ter dado, a pessoa ainda por cima era impecável, que o major era impecável, o major do CEPNA, mas quiseram linchar num congresso da ARAM o major, porque ele disse que não podia meter-se com alguém porque representava não sei quantos postos de trabalho. Era muito importante que se vigiasse fora das horas, porque o major sabe, a gente não fiscaliza nem à noite, nem fiscalizamos ao sábado. Ora, batatas, nem fiscalizam quando tem a porta fechada. Por isso, era muito importante, porque, conforme está aqui no penúltimo ponto, é uma questão de fazer contas, eu já as fiz, isto representa cerca de 900 milhões de euros. Eu não quis pôr aqui um nome pomposo de 1.000 milhões, porque agora estamos mais nos 1.000 milhões, mas representa perto de 900 milhões de euros. E nestes 900 milhões de euros também estão cerca de 25% das reparações feitas nos que têm a porta aberta e que escapam ao fisco. Isto são dados oficiais, são dados da GIPA que nos facultaram. Mas temos aqui 900 milhões de euros que escapam ao fisco, que não pagam IVA, por isso estamos a falar de 200 e tal milhões de euros que não entram nos cofres do Estado, fora depois dos IRCs. E por último digo, as autoridades fiscalizam as oficinas ilegais e não querem saber das ilegais. Propostas. Obviamente, a fiscalização às oficinas ilegais, nas horas de expediente e não só, é preciso bater à porta, porque a maior parte delas está à porta fechada. Há aqui uma questão que eu venho há muito tempo a debater, que é a questão de relação seguradora-oficina. Não há, tenho com as seguradoras, até porque elas pagam. Tarde ou qualquer coisa, ou mal, mas pagam. Mas as seguradoras impõem às oficinas condições que para elas trabalharem deviam ser verificadas. Por quem? De direito. Eu não sei porque é que a oficina, isto vai contra a lei, tem de dar uma viatura de cortesia. Isto é a obrigação da seguradora, não é da oficina. Depois há aqui uma questão muito delicada, e que até é uma guerra entre as próprias seguradoras. É que se um de vós tiver um acidente e não for culpado de participar, não se surpreenda, sobretudo uma seguradora, que receba um telefonema do call center da seguradora a dizer que lhe podem liquidar a reparação, dar o dinheiro do orçamento, ou então mandam fazer o orçamento a alguns centros onde eles o fazem e liquidam-lhe diretamente com cheque, sem IVA. Para além da fuga ao fisco, o que é que isto faz? Faz que a pessoa fica sem o IVA, ou nos carros em que for um airbag, não mete o airbag, nos pretensores não mete os pretensores, por isso o carro, se um dia for vendido, quem o comprar, pode um dia ficar com o volante no peito, porque não tem pretensores ou não tem airbags, o carro depois pode ser vendido, as pessoas recuperam sim o carro.
Isto são questões que deviam ser vistas porque mexem com a segurança de todos nós. E aí as seguradoras, sobretudo uma seguradora, continua a insistir nisto, em pagar diretamente sem IVA. Eu entreguei documentos ao Ministério das Finanças, a senhora Ministra, há um ano e qualquer coisa, foi, talvez em setembro de 2014, recebeu-me, mas nada foi feito. Eu entreguei documentos, inclusive a cópia de um cheque, que foi passado, entreguei o documento do orçamento, com o IVA, e a cópia do cheque da mesma seguradora, depois sem IVA, para documentar. Entreguei esses documentos. Posso facultar? Tenho-os na ARAN. E depois continuamos a ver as vendas dos óleos, todo nos supermercados. Tudo bem, mas em quantidades regulamentadas. Então, quando há crises, vendem só 1 ou 2 pacotes de arroz. Ou quando há promoções, porque é que continuam a vender embalagens de 5 litros? E depois o oliveiro vai para onde? Estou mesmo a acabar. Eu aqui, neste slide, tenho só o inquérito que a Autoridade de Concorrência nos moveu. Chama a atenção, aqui não tenho, aqui assim, já vem de 2012, foi-nos movido em 24, ou melhor, foi-nos movido em maio, em 15 de maio de 2015, em 24 de 6 de 2015, foi entregue, em 2 de 11 de 2015 solicitámos um ponto de situação e até hoje não tem resposta. A seguir temos a questão que já falei dos autocarros, do IVA e por último tenho para verem, agora passei o número de autocarros importados, usados, aqueles tais 757 que nem sequer há norma 4. E só para acabar, depois eu acabei a apresentação, mas no CD está resumido as recomendações da Assembleia da República que eu trouxe. Pronto. E muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Passaria agora a palavra aos seus representantes dos grupos parlamentares. Sr. Deputado Ricardo Bexiga. Sr. Presidente, muito obrigado. Em primeiro lugar, para cumprimentar o Sr. Presidente da direção da Associação. Eu tenho só uma dúvida, não conhecia previamente este documento e é a primeira vez que tenho o gosto de estar a ouvir o Sr. Presidente. Mas estava a ouvi-lo e a questão é esta. Vejo sobretudo problemas de funcionamento de mercado. Isto é, tudo aquilo que aqui aponta é o funcionamento do mercado com também a tradicional situação de existirem muitos agentes económicos que naturalmente procuram fugir às regras desse próprio mercado. E essa é uma questão que a legislação vigente, desde que seja devidamente controlada e fiscalizada, pode naturalmente resolver. E, portanto, se são fundamentalmente problemas decorrentes do funcionamento do mercado, o que eu perguntava, sem ler naturalmente as recomendações que irei ler com atenção, é quais são as grandes linhas de intervenção que pretendem do ponto de vista legislativo e do ponto de vista também, naturalmente, depois da função executiva do Governo. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passar aí a palavra ao Sr. Deputado António Eusébio, que entretanto pediu a palavra. Muito gosto em tê-lo cá, o Presidente António Teixeira Lopes. Falou aqui num assunto que me preocupa, nomeadamente na aquisição dos transportes, dos autocarros, transporte essencialmente depois de crianças e jovens, quando eu sei que em grande parte das câmaras municipais há muitas que têm recorrido a comprar viaturas que vêm no estrangeiro, já com alguns anos, porque também a nossa legislação aponta que a partir dos 16 anos deixam de poder, nestes casos, utilizar estas viaturas. Eu gostava depois que me explicasse melhor essa questão do IVA. Viaturas, e se tem algum patamar de anos que diminui IVA ou é em qualquer altura comprado do estrangeiro, para perceber bem qual é esse problema. Porque é uma situação que aflige muito os municípios, que têm que mudar as suas frotas constantemente, situação que não acontece depois no privado, mas isso é outra questão, mas que promove que depois procurem, em alguns casos, viaturas que lhes saiam mais baratas e por isso sei que vão buscar, em alguns casos, não diretamente, mas indiretamente, viaturas depois que já tiveram muito serviço no estrangeiro e, em alguns casos, pior do que as nossas com os 16 anos. Era só essa questão. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Rios. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, caros colegas deputados, Sr. Presidente da ARAN, muito obrigado pela sua presença e esta reunião, ainda bem que podemos marcá-la já no início da legislatura. Ouvimos num conjunto muito alargado de temas
sendo por vezes, como diz o povo, que é muita barca, pouca aperta e perdemos, e de facto há uma série de temas que são importantes e até acho que há uma série de temas que são preocupantes. Percebemos também, embora haja histórico à Assembleia com o PSD, não haverá exatamente com este deputado, mas o que interessa é o histórico que fica, porque o relatório do que se passa aqui será partilhado com o meu grupo parlamentar. Percebemos também é que o conjunto de preocupações que tem tocam diversas áreas ministeriais e não só, tocam diversas áreas de intervenção. A ASAI para umas coisas, a Autoridade de Concorrência para outras, as questões de direito comunitário para outras e, portanto, também admito para vocês não seja, por vezes, muito fácil focalizar aquilo que é a vossa intervenção. Aquilo que também lhe pergunto é se não sendo Portugal exatamente um país do terceiro mundo, se tem algum tipo, em relação aos principais temas que os preocupam, se tem algum tipo de estudo comparado que permita dizer-nos, olha, esta questão é resolvida lá fora, no país A, B e C, desta forma. As boas soluções ou as boas práticas, se pudessem também ajudar aqui à nossa reflexão, entendo se pudessem já ficar. Se tiverem, seriam úteis. E sem prejuízo da reflexão que hoje começa, eu creio que não termina hoje, começa hoje. Por último também, e diria quase em jeito provocatório, perguntar-lhe se em relação a algumas das questões da questão, nomeadamente a questão dos autocarros, porque parece-me que, embora numa leitura um bocadinho apressada do que me disse, há questões que são muito de concorrência e é o mercado, lamento. Há questões que a Autoridade de Concorrência devia controlar, se calhar tem razão, mas pergunto-lhe também se nunca ponderaram, face à aparente evidência de ilegalidade, conforme referiu, se nunca procuraram o auxílio dos tribunais, com a autonomia que lhes é própria, podem impor outro tipo de soluções, nomeadamente do ponto de vista do direito comunitário. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu começo por cumprimentar a ARAN e o seu Presidente. Esta Associação Nacional do Ramo Automóvel, ao longo dos anos, quer dizer, já percebemos todos o papel que tem tido junto da Assembleia e junto dos responsáveis do poder político para chamar a atenção para os problemas do setor. Vou procurar ser breve e também fazer valer da informação que esta Assembleia já tem, precisamente desse trabalho continuado ao longo dos anos, que o Dr. António Teixeira Lopes tem feito de forma incansável junto das respectivas comissões parlamentares ao longo das legislaturas. Agora é a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas. Antes houve o Grupo de Trabalho do Setor Automóvel, com reuniões específicas até sobre alguns destes pontos da apresentação que tivemos aqui. E em relação às recomendações, ou seja, decisões tomadas pela Assembleia da República, não é? Resoluções aprovadas pela Assembleia da República, que não perderam validade, não é? Ou seja, não foi um desabafo daquele momento para depois nunca mais se voltar a falar do assunto. O órgão de soberania que é a Assembleia da República pronunciou-se, os partidos dialogaram entre si e chegaram a um texto comum, que às vezes também nem se consegue esse objetivo, mas naquele caso foi possível. Encontrou-se um texto que importa hoje avaliar a sua consequência. O Sr. Presidente da ARAN transmite um balanço que só pode ser negativo relativamente à concretização dessas medidas. Da parte dos serviços da Comissão, nós tivemos realmente uma preparação desta reunião que estamos agora a fazer, que foi muito importante. Foi o documento, digamos, de balanço e de sistematização das respostas que as entidades oficiais deram à Assembleia da República na legislatura anterior de concretização. Há quem diga o follow-up daquele documento. Não é? O que é que foi feito nas finanças? O que é que foi feito na ASAI? O que é que foi feito no Ministério da Economia? Por aí fora. E este documento é muito importante. Até porque revela que algumas das respostas eram respostas que respondiam um pouco, por assim dizer, para não ir mais longe. E algumas respostas nunca chegaram a vir, da parte de certos ministérios. Eu deixava ao Sr. Vice-Presidente da Comissão, nós estamos num grupo de trabalho de audiências que é dirigido pela mesa da Comissão, portanto, o Sr. Vice-Presidente da Comissão Parlamentar, com o papel que lhe cumpre. A Comissão, enquanto tal,
fazia bem em, junto do Ministério dos Assuntos Parlamentares, junto do Gabinete dos Ministros dos Assuntos Parlamentares, solicitar, digamos, uma atualização ou fazer um novo ofício de ponto de situação de qual é a concretização desta decisão da Assembleia, da Resolução 128 de 2013, mas também a 118, salvo erro, que tem a ver com os reboques. Ou seja, esta tem resposta a alguns dos aspectos cerca de um ano e meio atrás. Há um ano atrás, há um ano e meio. Algumas são mais recentes. Umas têm... Há respostas que têm 2 anos e meio, há respostas que têm 1 ano e meio, há respostas que são de outubro do ano passado e há respostas que nunca vieram. E nunca vieram, por exemplo, das finanças, que é uma parte muito importante deste documento, que tem a ver com o ISV, tem a ver com o IUC, não é? Tem a ver com as circunstâncias da transmissão relativamente por exemplo, ao ponto 5, que tem aqui um conjunto vasto de medidas equacionadas pela Assembleia da República, que são muito importantes para o setor. E, portanto, essa era a proposta que nós deixávamos. Cada partido pode fazer o que entender adequado, mas a Comissão, do ponto de vista institucional, também corresponde ao peso e à importância que tem uma deliberação que a Assembleia aprovou. E, portanto, este órgão de soberania tem todo o interesse e é seu dever fazer o ponto de situação desse balanço de concretização de medidas. Não apenas sobre o que foi feito, mas também sobre a forma como vai ser feito o que falta fazer. Porque há medidas apontadas na resolução da Assembleia que ainda estão por tomar e a forma, não é? O método de levar à prática essas medidas também é politicamente relevante e é do interesse deste órgão de soberania. Portanto, o que foi feito até agora, portanto, atualizar essa informação e que medidas que se equacionam. Eu dou um exemplo de uma matéria que, por exemplo, a Resolução 128 não aborda da forma mais atualizada. A forma mais atualizada tem a ver com o papel da ASAI, que não se prende apenas com a questão da verificação das entidades de fiscalização na questão do exercício da atividade. Tem a ver até com matérias que foram colocadas pelo Sr. Presidente da ARAN daquilo que são as práticas negociais abusivas. E, portanto, esta não é uma matéria pontual sobre as condições de higiene e de segurança de uma oficina, que às vezes é aquilo que é a primeira coisa que algumas pessoas se lembram. Quando se trata das negociações, que não são negociações nenhumas, são imposições da parte de multinacionais para com rebocadores, por exemplo, oficinas noutra vertente, concessionários noutra vertente, não estamos perante negociação, são práticas negociais abusivas. Isto é um decreto-lei das práticas individuais restritivas de comércio, cuja competência é da ASAI enquanto fiscalizador. E aí importa ir um pouco mais longe, para além da concretização das medidas apontadas pela Assembleia, nas resoluções que assumiu, mas até no balanço da concretização das competências que a própria lei atribui à entidade. Ou seja, independentemente do que a Assembleia apontou como caminho, para além disto, há a lei, há a legalidade que é preciso cumprir e fazer cumprir. E então o que é que está a ser feito a esse propósito? Deixava essa referência, pedindo também uma resposta e um balanço da parte da ARAN e do seu Presidente. E um comentário muito breve para dizer que, em relação aos tribunais e à defesa dos interesses das partes nestes conflitos, colocar esta questão também ao Sr. Presidente da ARAN. Estamos ou não também perante um problema de, não é contaminação, mas ou seja, uns problemas provocarem outros. A falta de resposta das autoridades ao nível do Estado dificulta ou não depois também ao nível dos tribunais que os assuntos sejam tratados e as matérias dirimidas com plena consequência das circunstâncias. Isto é, por faltar um documento da Autoridade da Concorrência ou por faltar uma diligência da ASAI, depois em tribunal
há ou não consequências de determinados interesses não chegarem a ser cabalmente defendidos por falta de resposta dessas autoridades? Deixava essa pergunta também, porque às vezes até parece que as coisas não acontecem porque as pessoas não querem. Não é assim. De facto, há uma questão essencialmente também de vontade política de criar e de disponibilizar os meios para responder aos problemas que são sentidos no terreno e são sentidos da forma gritante como se constatou na apresentação do Sr. Presidente, que mais uma vez saúde e agradeço. Fico por aqui. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra ao Sr. Presidente da ANAM, dizer que tomei bem nota da proposta do Sr. Deputado Bruno Dias, mas no sentido de fazermos eventualmente alguma questão junto do Governo para atualizar a resposta que foi dada, embora na resolução 128 o que é referido são mais questões de estudos a serem efetuados por parte do Governo no sentido de, pelo menos eu li agora assim na diagonal, alguns, e portanto até o Sr. Presidente já disse que o único que eventualmente que foi tomado foi a questão do registro dos automóveis, mas de qualquer maneira pode-se fazer essa avaliação do que é que eventualmente, se houve alguma alteração às respostas que anteriormente foram dadas pelo Governo, embora sabemos que muitas destas questões são questões que têm impacto financeiro, impacto orçamental e, portanto, sim, fiscal, e, portanto, são sempre situações que, obviamente, o Governo que está em funções é que terá que agora estudá-las e validá-las e equacioná-las devidamente. Sr. Presidente, mas eu tomei bem nota e, obviamente, acho que faz sentido fazer esse follow-up para termos um ponto da situação relativamente a esta resolução da Assembleia da República, bem como a resolução anteriormente referida, a 118/2000 referida a 118/2012. Muito obrigado. Se me permitisse, eu respondia quase no geral, porque estas são muito próximas. E começava pelo fim, se me permitissem, pelo o Sr. Deputado Bruno Dias. Em relação à falta de provas, é muito complicado, a não ser que seja uma empresa que vá à falência, que nos possa dar os dados. Porque eu há bocado mostrei ali a resposta à Autoridade da Concorrência e demorou-nos um mês e qualquer coisa a preparar, porque eu tive de fazer várias reuniões, almoços, para passar a mão pelo pelo a alguns dos meus associados, para eles me virem com alguns documentos. Porque no dia em que eles derem um documento contra, e isto verifica-se porque eu sei, porque eles me dizem verbalmente, contra uma empresa de assistência, estamos a falar na área dos pontos de socorros, essa empresa de assistência nunca mais dá serviço. E eles ficam entalados. Por isso, ou a empresa vai à falência e não tem nada a perder e dá os dados, ou até lá vai engolindo. Outra questão que o Sr. Deputado Bruno Dias falou. Não, eu senti na pele uma questão, é que eu não percebo como é que a Autoridade da Concorrência trabalha. É que a mim moveram-me um processo em 3 semanas, a mim e a ARAM, contra os meus bens pessoais. E depois demoraram 2 anos a provar que a queixa não tinha qualquer cabimento, que era tudo baseado em aldrabices. E como eu já sabia que a queixa estava em aldrabices, movi um processo contra o administrador dessa empresa, como há bocado penso, já falei, que era familiar do Sr. Ricardo Espírito Santo, Sr. Dr. Ricardo Espírito Santo. E o que acontece é que demoraram 2 anos a fazer o inquérito, a concluir o inquérito, e no meio disso, a queixa-crime que eu movi contra o administrador delegado da Europa Assistance, que era essa empresa, até foi arquivada pelos tribunais. Não foi feito nada ilegal, mas os papéis ficaram lá à espera. Eu só pergunto é porque, já para não falar, que eu tenho de ir para o tribunal com os meus advogados, que eu respeito muito, e a Europa Assistance contratou primeiro Vieira de Almeida e depois para defender o Sr. Mariquiachi, o Júdice, que toda a gente conhece, não é? Por isso jogamos com uns jogam com fisgas e outros jogam com metralhadoras. Começa já por aí, mas paciência. Aí já é a concorrência. Agora, o que era importante é que as autoridades dessem o mesmo, ou olhassem da mesma forma para uns e para os outros. E nós somos uma instituição de utilidade pública, mas eles nem sequer dão resposta. Agora vou já entrar no tipo na sequência, perdão, para a pleonasmo, no tipo de resposta. É que se nem sequer a Assembleia da República dão resposta, eu há bocado falei no deputado, no tempo, do Dr. António José Seguro, se não dão resposta à Assembleia da República, à Autoridade da Concorrência, várias vezes, eu acompanhei isso, junto até do tempo do deputado Agostinho Lopes, que sempre nos deu algum apoio, sempre que inquiriam, o Presidente da Autoridade da Concorrência nunca sabia, nunca estava dentro do assunto, não tinham tempo.
eram as respostas que davam. Por isso, e voltando aqui para o Sr. Deputado Ricardo Bexiga, eu quero dizer, o problema efetivamente é um problema de concorrência, mas é um problema de concorrência desleal. E permita-me quase brincar um pouco, eu não vejo representado na Assembleia da República um partido que represente os anarquistas. E o que acontece é que há um anarquismo total. Porque se houvesse um inquérito, eu já não vou dizer que se condenasse A, B ou C, mas se algumas empresas, instituições soubessem que estavam a ser controladas pela ADC, pela ASAI ou pelo Instituto de Seguros de Portugal, se calhar tinham outro comportamento. Não precisavam de ser condenadas. Só precisavam de saber que estavam a ser investigadas e que sabiam que se lhes fizessem, pusessem o pé, como se vai dizer, fora da argola, que podiam ser condenadas. Precisávamos disso. Mas não. Criou-se quase que um anarquismo. Eu ando às turras, passo o termo, com a Autoridade da Concorrência há 10 anos. Há 10 anos. E nunca obtive uma resposta válida da Autoridade da Concorrência. É sempre, não há lícitos, não há prova de que efetivamente há uma predominância deste negócio ou daquele. É sempre o mesmo tipo de resposta. E eu dá-me a ideia que nunca investigaram. Foi como o caso, e tenho a prova, que demoraram 2 anos a arquivar o assunto, para arquivar. Por isso, é um problema de concorrência, mas se, e através de vós... É esse o problema. É um problema, porque repare, eu mostrei-lhe no caso dos bocadores, as tabelas entre Portugal e Espanha. Porquê é que a mesma empresa de assistência paga em Portugal de uma forma e em Espanha de outra? Quando os combustíveis são mais caros em Portugal que em Espanha? Desculpa, a Autoridade da Concorrência não é capaz de olhar para isso? Das duas, uma. Ou estão a enriquecer ilicitamente em Espanha, ou estão em Portugal a abusar dos pequenos empresários. Bom, com certeza. Por isso, o que precisávamos é que houvesse, e aí que eu peço a vossa intervenção, perguntar à Autoridade da Concorrência se não tem nada a dizer. E que se deixem de invadir-me, que não tenham... Porque uma das coisas que disseram uma vez, lembro-me, que não tinham pessoas para estar a pegar no assunto. Não pode ser. Em relação aos autocarros, eu gostaria de dizer o seguinte. Há aqui 2 questões. Eu falei, o IVA é sobre os novos. Aquela questão do primeiro autocarro, que tem os espelhos, é sobre os novos, que têm de ser pago à cabeça. Os autocarros usados já não pagam IVA. É como os caminhões usados que vão buscar. O IVA já foi pago. Por isso é só trazê-los para cá. Por isso ficam extraordinariamente baratos. Mas agora há mais uma questão dos autocarros que eu há bocado não referi nos usados. É que há alguns autocarros que circularam na Alemanha, Holanda, etc., em países que têm gelo nas estradas no inverno, para derreterem o gelo põem sal. E como os autocarros ainda são feitos um bocado à moda antiga, com uma estrutura de ferro por dentro, muitos deles, embora haja inspeções, eu não sei se essas inspeções são feitas com a profundidade para saber se as estruturas estão isentas de ferrugem ou não. Por isso, um dia, se houver um acidente, se houver um capotamento, não sei se as pessoas que lá vão dentro estão suficientemente protegidas. Por isso, da ASAI, em relação ao Sr. Deputado do PSD, eu só acrescentei também falta o Instituto de Seguros de Portugal, por exemplo, em relação às seguradoras, quando levantámos a questão da indenização sem IVA, o Instituto de Seguros de Portugal deu um parecer ao Sr. Secretário de Estado, em que fala dos direitos de todas as seguradoras de pagarem sem IVA, mas não diz que é legal ou não é legal a prática reiterada do pagamento sem IVA. Para além de prejudicar o país em termos de IVA, porque prejudica o país, está a incentivar as reparações ilegais. Uma pessoa que recebe menos de 23%, como é que vai arranjar o carro? Ou outra questão que eu falei há bocado, de reparar o carro sem os órgãos de segurança. E em relação à importação dos autocarros, eu vou-lhe contar, se me permite, uma história. A Espanha resolveu o assunto, ou estava a resolver o assunto, pelo menos há uns anos atrás. Mandava-os fazer a verificação nas Canárias. A inspeção, que era feita aos autocarros, mandava-os fazer às Canárias. Veja a dificuldade disso. Pronto, porque há liberdade, não é? Pronto, mas eles dificultam com isto, só temos um centro de inspeção disponível aqui nas Canárias. E por causa disto, agora o senhor está-se a rir e vai-se rir ainda mais do que eu vou dizer. Eu tive de intervir, já não me lembro o nome do Sr. Secretário de Estado, mas lembro-me o nome da outra pessoa do meu associado, do Sr. Joaquim Mota, que é o responsável. Tive de intervir para acalmar o Sr. Joaquim Mota, há uns anos largos, porque estava a ver que se levantava e não sei o que é que fazia o Sr. Secretário de Estado. Por causa desta questão das Canárias, de que a Espanha manda-os para as Canárias, resolve. O Sr. Secretário de Estado disse que não era possível resolver. Quer dizer, só não é possível resolver se as pessoas não tiverem um bocadinho, às vezes, de ardil. Isto de mandar às Canárias é um bocadinho ardiloso. Agora, estamos aqui todos ou não estamos para proteger a indústria portuguesa? Queremos ou não queremos postos de trabalho para os portugueses? Não todos os meses não há discussões e vêm para aqui estatísticas sobre o desemprego? E são números. Agora, as pessoas que estão no desemprego sofrem na pele, que é completamente diferente. O problema social é completamente diferente. E se deixassem de haver abusos, se calhar os rebocadores podiam meter muito mais pessoas. Porque um rebocador
trabalha 24 horas por dia, neste momento tem talvez 0,7 motoristas por carro, por isso não tem um motorista por carro, estão abaixo disso, deveriam ter na ordem dos 4 por carro, 24 horas de trabalho, a dividir por 8 horas de turno, são 3, mais as férias e os feriados, seriam teoricamente 4, ninguém os ia ter, mas no mínimo tivessem 2. Se metesse a cada rebocador mais um funcionário por carro, íamos arranjar aqui 3.000 ou 4.000 postos de trabalho. E se obrigasse a pagar devidamente as empresas de assistência, aos rebocadores, havia aqui uma cadeia. Os rebocadores podiam pagar melhor aos seus funcionários, além de irem buscar postos de trabalho, podiam pagar melhor aos funcionários e podiam viver melhor. E escusavam de trabalhar nas aldrabices. Porque um de nós tiver um acidente, se calhar pode ficar, em vez de ser socorrido num quarto de hora, pode ficar meia hora ou 3 quartos de hora, ou 1 hora, ou coisa que valha. Porque uma empresa, por definição, é algo que é constituído para gerir lucro. E um rebocador não vai, qualquer empresa não vai perder dinheiro. Então, quando o rebocador é chamado, se calhar está à espera, antes de ir, de ser chamado outra vez para matar 2 coelhos de uma cajadada só. O bicho pensa que é capaz de ser humano, não, pensar dessa forma, para não perder dinheiro. Mas nós é que ficamos à espera. E se as empresas seguradoras, que se falam tanto e gabam de muitas coisas, fizessem inquéritos de satisfação, como devem fazer, aos seus segurados, se calhar a resposta vinha depois, porque elas estão ligadas às assistências de viagem e às seguradoras. Viriam as respostas de que é que os seus clientes pensam do tempo em que são socorridos. E também outra coisa, e do tempo que o seu carro, quando avaria, é transportado para o outro lado. Que ainda há pouco tempo atrás, a minha filha esteve quase 1 semana à espera do carro dela sair de Cascais, avariou num sábado e chegou na sexta-feira a Guimarães. Por isso, quem é que ficou prejudicado? Claro, com o rebocador, porque o rebocador teve de, desculpem o termo, de desenrascar. E foi juntando mais serviços, foi enchendo o caminhão de transporte para trazer os carros todos uma vez só para não perder dinheiro. Porque não tem outra oportunidade se não trabalhar assim. Por isso, se houver, o Sr. Deputado Ricardo Bexiga, se houvesse uma vigilância, uma coisa, a Autoridade da Concorrência, ao Instituto de Seguros de Portugal e à ASAI, que os obrigasse, volto a repetir o de há bocado, não com as multas, eu sou um bocado contra as multas, mas a saber que os operadores estavam a ser investigados, se calhar havia um bocado, não havia o anarquismo, e havia um bocado de mais cuidado e mais respeito uns pelos outros, porque ao fim e ao cabo queremos todos a ser respeitados. E é por isso que os senhores estão aqui na Assembleia da República para representar os portugueses e para ver respeito em todos os portugueses. Não sei se respondi a tudo. Não, eu é que tenho de dizer um muito obrigado, mas... áreas que preocupam a ARAN, certamente que as mesmas serão objeto de atenção por parte de todos os grupos parlamentares daqui da Assembleia da República. Vamos então fazer a pergunta ao Governo sobre a atualização da informação que foi requerida anteriormente e entretanto também vamos fazer um relatório sobre estas matérias e desde já manifestar-lhe toda a disponibilidade para sempre que a ARAN julgar apropriado dirigir-se à Assembleia da República, obviamente estamos sempre disponíveis para ouvir a ARAN. Muito obrigado. Eu só deixar ficar um último pedido. Eu mostrei ali a nossa carta da Autoridade da Concorrência. Eu não posso, segundo dizem os meus advogados, o processo está em segredo de justiça. Por isso não o pude trazer. Mas se calhar, não sei se os senhores não poderão, já que nós pedimos em novembro passado uma resposta a saber o ponto de situação, perguntar à Autoridade da Concorrência em que ponto de situação é que está o inquérito que eles fizeram à atividade dos rebocadores das oficinas, que nós, com muito custo, com os tais almoços que eu referi, passando a mão um bocado pelo pelo às pessoas, me foram conseguindo dar alguns dados que foram entregues à Autoridade da Concorrência. Por isso gostaríamos de saber o que é que a Autoridade da Concorrência fez ou vai fazer com esses dados. E muito obrigado. E bem-ajam.